Olá, bem-vindo a mais uma Atitude Emergente. Muito boa noite, pelo menos para quem está aqui em Portugal, quem estiver do outro lado do Atlântico, talvez ainda seja boa tarde ou até mesmo bom dia, dependendo do local onde te encontras. Ao pensar naquilo que haveria de partilhar aqui nesta Atitude Emergente, e quando falamos em atitude, estamos a falar de decisões, posturas, comportamentos que nós precisamos adotar, porque todos nós sabemos que a vida é reflexo daquilo que nós semeamos, das atitudes, das ações, também das reações. E eu sempre procuro que a partilha seja relevante, apesar de ser um pensamento curto, porque não quero a ideia, o propósito não é ocupar muito o teu tempo, mas que estes 10 minutos sejam realmente significativos e nos façam refletir um pouquinho sobre a vida, sobre a eternidade, sobre, enfim, a razão da nossa existência e por aí. Então, a palavra de Deus fala-nos de alguns absolutos, absolutos de Deus, verdades absolutas, valores absolutos, princípios absolutos. E um deles encontra-se no livro de Provérbios, e era este que eu gostava de deixar aqui contigo, neste horário, que está no capítulo 4 e no versículo 23, que diz assim: Protege o teu coração acima de tudo. Numa outra tradução, sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o coração, pois ele determina o curso da tua vida. O que é que o sábio Salomão nos está a dizer? Que a tua vida é resultado direto daquilo que permites que venha aos teus sentimentos, ao teu intelecto, a forma como tu vais receber aquilo que a vida procura dar-te, as reações e as ações dos outros, a forma como tu geres isso dentro de ti vai determinar o curso da tua vida. Há uma outra tradução que diz assim: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Então era sobre isto que eu gostava que nós refletíssemos durante alguns minutinhos. Pois bem, eu não sei se alguém já viu aquele filme 127 horas que conta a história, é um filme baseado em factos reais de um indivíduo chamado Aaron Ralston que fazia escalada. E o que acontece é que ele decidiu ir sozinho escalar as montanhas do Utah nos Estados Unidos da América. E quando ele estava lá, naquela, naquela aventura extremamente radical, nada contra aventuras radicais, está bem, desde que tomes as devidas cautelas para que não te aconteça nenhum percalço. Mas o que aconteceu foi que a determinado momento daquela escalada, daquela descida em rapel, houve uma pedra que se deslocou e que acabou por entalar o braço do Aaron. E ele ficou com o braço preso entre duas grandes pedras, totalmente incapaz de conseguir remover o braço debaixo daquela pedra. Ele tentou tudo, é um filme realmente muito interessante, é dramático, mas filmes baseados em factos reais são sempre interessantes. E ele tentou tudo. Tentou levantar a pedra, tentou puxar o braço, enfim, tudo o que lhe era possível, dadas as circunstâncias em que ele se encontrava. Ao fim de 2 dias, ele já estava com fome, com frio, já estava a ficar a sentir-se fraco
E ele acabou por se aperceber de um facto bem mais grave do que estes, do que a fome, o frio e a fraqueza, é que ele percebeu que ninguém viria resgatá-lo. E como ninguém viria à procura dele, então ele teve que adotar uma atitude extremamente radical. Ele foi fazer uma atividade radical, mas ele acabou por ter de tomar uma atitude das mais radicais que podem acontecer na vida de uma pessoa. Ele tinha um canivete na mochila e ele decidiu cortar o seu braço. Claro que foi um processo que demorou bastante tempo, por isso o filme chama-se 127 horas. Uh, Porque a cada golpe, apesar de que o braço estava inchado e com o peso da rocha já tinha perdido parte da sensibilidade, mas cada golpe que ele dava no seu braço era uma dor. E imagina quando chegou ao osso ele teve que cortar o osso. Uh, eu sei, só de ouvir pode arrepiar, não é? Pode, ui meu Deus, mas foi o que aconteceu. No entanto, eu creio que ele decidiu, é preferível viver com um braço do que ter os dois e morrer. Então ele acabou por ter a coragem, eu sinceramente não sei se seria capaz, mas ele teve essa coragem e cortou o seu próprio braço e depois acabou por descer aqueles 20 metros que ainda lhe faltavam até ao fundo daquele canyon em rapel e saiu dali para fora e, e teve, enfim, teve vida para contar a história, viveu só com um braço. E isto fez-me lembrar, quando eu assisti, fez-me lembrar aquela passagem de Mateus capítulo 5, no versículo 29 e 30, em que o Senhor Jesus disse assim: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é-te mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Há muitos cristãos, ou não diria tantos cristãos, mas às vezes até alguns. Mas quem não tem, quem não se dedica ao estudo da Bíblia diz: não pode haver inferno. Como é que um Deus bom pode ter criado um inferno? Ou então esta vida, quando terminam todas as coisas e passamos a inexistir. Mas não é verdade. Eu costumo dizer que Jesus falou mais vezes do inferno do que do céu. Esta é uma das vezes em que Jesus fala do inferno. Ele diz: é-te mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Obviamente que o Senhor Jesus não estava aqui a falar literalmente que deves cortar a mão ou cortar arrancar o olho, até porque se eu corto a mão direita ainda posso pecar com a esquerda. Então a questão não é literal. O que o Senhor Jesus estava a dizer é que o cerne de toda esta questão é uma questão de coração. Por isso eu comecei por ler aquele versículo de Provérbios 4 em que o sábio diz que acima de todas as coisas tu precisas de aprender a guardar o teu coração, o íntimo da tua razão. Porquê? Porque tudo se resume ao coração, tudo se resume à forma como tu reages às circunstâncias, como tu absorves aquilo que acontece à tua volta na tua alma, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. No fundo, o que o Senhor Jesus nos está a querer dizer é que nós precisamos de lidar de forma rápida e decidida com tudo aquilo que nos pode levar a cair em pecado, que nos pode levar ao pecado. Ou seja, ser radical, faz o que precisa ser feito. Cortar uma mão ou arrancar um olho, ou como este jovem fez, cortar o braço. Ele fez o que era necessário fazer para sair dali com vida. O Senhor Jesus também nos desafia a fazer a mesma coisa. Faz o que for necessário para que tenhas vida, para que não cedas ao pecado. Porque aquilo que
mata a nossa vida espiritual é o pecado. Por isso Paulo escreve e diz: o salário ou a consequência, a paga do pecado é a morte. Morte é resultado do pecado, da prática do pecado. Então guarda o coração, no sentido de não deixares que as circunstâncias, os comportamentos alheios te levem a ti à prática do pecado. Às vezes são as expectativas que nós fazemos no outro que nos frustram, e depois muitas vezes a forma como nós reagimos em função dessa frustração. Então, meu querido amigo, pensa nisto, está bem? E ser radical onde tiveres que ser radical. Como Jesus disse, é melhor entrares no céu sem um olho do que teres os dois e ires parar no inferno. Obviamente, volto a frisar, isto é figurativo, não é literal. Que Deus te abençoe, que Deus te renove. Deixa-me só terminar orando por ti. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela vida de cada um. Eu sei, Deus, que todos nós há um projeto de Deus sobre a vida de cada um. E eu peço em nome do Senhor Jesus que todos nós sejamos bem-sucedidos na realização desse plano, desse projeto. E Ele passa sempre por abençoar aqueles que estão à nossa volta, por sermos relevantes, significativos, como verdadeiros instrumentos na mão de um Deus amoroso para tocarmos a nossa geração e abençoarmos aqueles à nossa volta. Eu peço e eu oro para que cada um dos teus filhos saiba guardar o coração das decepções, das mágoas, das ofensas, das tentações. Paizinho, que livra-nos do mal, livra-nos do maligno. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, dê uma noite tranquila, que a tua vida seja relevante, está bem? E pensa nisto. Jesus nunca disse que a vida cristã seria uma vida de facilidades. Não. Mas Ele prometeu que a sua presença sempre estaria connosco. Então não desanimes, está bem? Deus é contigo. Não esqueças de colocar gosto aí no canal, no Facebook, se estiveres no Facebook, se estiveres no canal do YouTube, subscreve. Mas mesmo que não subscrevas, mesmo que não coloques gosto na página do Facebook, partilha em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.